Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cláudio Bersot e você está transitando pelos caminhos do imaginário. Vamos continuar falando hoje sobre Damodar Mavalankar. Damodar era um sujeito fisicamente frágil, psiquicamente instável, ingênuo, compulsivo e algo autoflagelador. Quando ele conhece a teosofia, ele entra de cabeça nas fantasias, nas fabulações, na teologia teosófica. E logo ele vai começar a receber carta dos Mahatmas. Depois vai começar a conversar com os Mahatmas nas suas viagens pelo mundo astral. E depois vai conversar com os Mahatmas em carne e osso, em carne e osso. Nem todo mundo vai acreditar nesses relatos do Damodar. Muitos vão dizer que isso tudo aí era conversa fiada, era uma fraude, era um truque. Um desses teósofos será o Alan Hume. Esse Alan Hume, vale a pena a gente se deter um pouquinho sobre ele, porque tem um episódio muito saboroso envolvendo a Madame Blavatsky. Um episódio que eu já contei aqui de uma maneira um pouquinho diferente. Se tratando, pessoal, da Madame Blavatsky, nunca há uma versão só para um fato. São várias versões, certo? Bom, o Alan Hume era um inglês, morava lá na Índia, era um sujeito de bastante prestígio lá, ele era médico, botânico, ornitólogo e político. Ele era um dos representantes do governo inglês lá na Índia. Depois, mais para frente, ele vai ser um dos fundadores do Congresso Nacional Indiano. Era um cara assim de respeito. E ele era muito, não só ele, mas a sua família, muito interessada, eram muito interessados no ocultismo, gostavam muito do budismo. E quando aparece lá na Índia a Madame Blavatsky e o Coronel Oakut, com a proposta de fundar a Sociedade Teosófica lá, ele vai junto com esse pessoal todo. Entra para a teosofia, então estão em lua de mel. Mas logo o pau vai quebrar e ele vai pular fora. Ele e a família. O que aconteceu? Esse episódio vale a pena contar. Esse Hume que vai dizer que o Damodar está de mutreta, certo? Vai ter um jantar que vai ser dado em homenagem a Madame Blavatsky. Nesse jantar está, claro, o Hume e a sua esposa. E a esposa do Hume havia dado para sua filha um broche que havia sido da sua mãe. Essa menina depois vai se desfazer do broche. O broche vai desaparecer. A mãe, a esposa do Hume, vai ficar muito chateada porque esse broche tinha um valor sentimental muito grande. Tinha sido da sua mãe. Ela ficou muito chateada. A Madame Blavatsky, por ser íntima do casal, né, e queria agradar o casal também, vai saber dessa história, né, que a esposa do Hume vai contar para ela. E nesse jantar, a Madame Blavatsky então anuncia, sem ninguém estar esperando isso, que ela vai precipitar, que ela vai materializar o broche desaparecido lá no jardim. E é exatamente o que ela faz. A Madame Blavatsky, então, graças a seus poderes paranormais, os seus fantásticos poderes psíquicos, ela vai fazer a precipitação do broche. E todos os presentes vão ficar espantadíssimos
com mais essa demonstração dos poderes da Madame Blavatsky. A senhora fica muito satisfeita em retomar o broche, né? Mas o marido dela fica meio encafifado e ele começa a fazer umas perguntas ali, umas perguntas acolá, e ele vai descobrir o seguinte, vai descobrir que a Madame Blavatsky levou um tempão procurando o broche, encontrou o broche e comprou o broche e plantou o broche lá no jardim para encenar a sua precipitação. O Hume era um cara muito importante, né? Um sujeito que não aceitava ser passado para trás, ser feito de bobo, né? E ele ficou uma arara com a Madame Blavatsky. Vou sair da teosofia, não quero mais nada a ver com a sociedade teosófica. Mas só que antes de sair, ele tenta fazer uma depuração na sociedade teosófica. Ele tenta tirar a Madame Blavatsky e aquelas pessoas que lhe eram bem próximas. Impossível, né? Como que a teosofia vai sobreviver sem a Madame Blavatsky, a sua cofundadora e criadora de todas as grandes fantasias, de toda a teologia da teosofia, foi criada pela Madame Blavatsky, ela que vai inventar os Mahatmas teosóficos. Como é que a teosofia ia viver sem a Madame Blavatsky? Impossível. Então quem vai ser expelido? A Madame Blavatsky lança um contramovimento e expulsa o Hume lá da sociedade teosófica. É ele que vai ser expelido. É esse Hume que vai dizer que o Damodar estava de armação, que aquilo ali não era verdade e tal. O Damodar fica muito chateado, fica muito abalado, mas toca a sua vida, mais ou menos vai tocando a sua vida. Escrevendo as suas cartas, ele se corresponde com teósofos de várias regiões do mundo, né? Principalmente com William George lá nos Estados Unidos, e escreve seus ensaios, escreve seus livros, e a vida vai mais ou menos seguindo o seu rumo ali. Esse gritar do Hume lá não afetou, perturbou ele, mas ele conseguiu dar a volta por cima, Ó, o tempo passa até que em meados da década de 1880, há uma sociedade em Londres chamada Sociedade de Pesquisas Psíquicas. Na época essa sociedade tinha importância, né? Vários cientistas, intelectuais faziam parte dessa sociedade. O objetivo dela, um dos objetivos, é claro, era estudar esses movimentos que hoje nós chamamos de paranormalidade, esses acontecimentos paranormais. Ela ia dizer se havia uma explicação racional para aquele fenômeno ou que estava em aberto ainda. Então essa sociedade de pesquisas psíquicas deu uma incumbência por Richard Hodgson ir lá para a Índia para fazer um estudo minucioso da Madame Blavatsky e os seus poderes, incluindo aí as precipitações das cartas dos Mahatmas. O Richard Hodgson vai para lá e fica um tempão lá na Índia, pesquisando e interrogando um, interrogando o outro. Nós já falamos aqui sobre esse episódio outras vezes. Isso encontra-se em outros vídeos, então não vou me deter aqui em detalhes. O final do relatório dele vai ser publicado e vai dizer o seguinte: Madame Blavatsky, maior charlatã do século. As cartas dos Mahatmas, todas fraudadas. Os poderes parapsíquicos da Madame Blavatsky nada mais são do que truques. Ele arrasa com a teosofia, arrasa com a Madame Blavatsky. E carrega junto o Damodar. Ele diz que Damodar é o
principal cúmplice da Madame Blavatsky. Ele é cúmplice não só na realização das cartas, mas também nas precipitações das cartas. O Damodar, quando vê o seu nome está em todos os jornais do mundo inteiro, como cúmplice de uma charlatã, né? E ele um charlatão, né? Um sujeito que até então ele estava buscando o bem, né? Buscando um aprimoramento espiritual, cujo sonho maior era se relacionar cada vez mais com os Mahatmas, porque ele acreditava que dentro do seu futuro havia a probabilidade, a possibilidade dele próprio, porque ele era muito esforçado em se transformar no Mahatma. A própria Helena Blavatsky depois vai falar isso, né? Que o Damodar poderia se transformar no Mahatma. E ele vê então, tem a relação dele com a família que estava abalada. Ele havia sido deserdado, ele havia renunciado à sua casta de Brahmani, né? Ele renuncia à sua casta de Brahmani. Ele não casa no casamento que já havia sido arrumado, abandona o hinduísmo e se converte ao budismo, vai trabalhar full time, morar lá na sede da Sociedade Teosófica, rejeita a sua casta de Brahmani. Quer dizer, ele cortou todas as relações com a família, por quê? Por causa desse ideal. E agora esse ideal foi jogado na lama, na boca do povo. Todo mundo fazendo troça, fazendo piada, e ele está como um charlatão. Então ele tinha uma saúde muito frágil, ele se alimentava muito mal e comia muito pouco, né? Ele tinha um comportamento, como eu falei antes, autoflagelador. Fumava narguile o tempo inteiro, entupia os pulmões daquela fumaça tóxica lá do narguile, e era tuberculoso. Ele era tuberculoso. E numa época que a tuberculose era uma doença muito mais grave do que é hoje, porque não havia medicamento eficaz para tratar a tuberculose, né? Não tinha antibiótico, né? Então era uma doença muito severa, muito grave. Ele trabalhava demais, quase não dormia, quer dizer, é um quadro, e agora sob tremendo estresse, tremendo estresse. Ele está imprensado ali, doente, estressado, né, acusado então de ser um charlatão, né? Ele então acredita que achou uma saída e que vai dar a volta por cima e vai escapar daquela situação, e toma uma grave decisão, que ele acredita que será a sua salvação, mas será a sua danação. Mas sobre isso falaremos no próximo e último vídeo dessa saga de Damodar Mavalankar.